pedido. Aleluia. Gente, durante esses 3 dias, hoje é o 4º dia da nossa campanha de oração, de clamor, né? E foi já dito para nós que a oração é essencial nas nossas vidas, não é verdade? A nossa oração é nossa intimidade com o Senhor, né? A única forma de se chegar ao Pai é através da oração. Não tem jeitinho, não tem outra forma de se chegar ao Pai que não seja a oração. Amém? O Senhor Jesus, em uma passagem, ele vai estar, não me recordo muito bem, mas Jesus, ele a todo momento, ele vai ensinando e deixando bem claro para os seus discípulos que a oração é a ferramenta necessária para o crente. A ferramenta essencial, é o tesouro que nós temos é a oração. Amém? A oração é intimidade, como já foi dito, é relacionamento com Deus, e através do relacionamento, da intimidade, da perseverança, que nós iremos alcançar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Tudo o que você for fazer, querido, é só a oração que pode te trazer a resposta. Por isso que nós, durante esses 3 dias, hoje 4 dias, estamos enfatizando para vocês o poder da oração. Nós estamos esses 4 dias falando para vocês entenderem o quão é importante você orar, o quão é importante você buscar, porque é a oração que vai mover a mão de Deus a teu favor. Será que você, durante esses 3 e hoje 4 dias, você tem entendido o poder da oração? Você já viveu o poder da oração? Se você já viveu o poder da oração, continue perseverando, que coisas maiores virão na tua vida. Se ainda não veio, é porque não é o tempo do Senhor para a tua vida, mas continue perseverando. Lá em Colossenses 4, gente, vai dizer que nós devemos perseverar na oração. Lá em Tessalonicenses 5:17 vai dizer: orai sem cessar. Então você pode perceber que tudo que você for fazer e tudo que está sendo falado está gerando a oração. Independente da forma que está o cenário da tua vida, da tua história, é a oração que vai fazer a diferença. Aleluia. Então, gente, esse capítulo aqui de 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 9 e no verso 10, vai falar a respeito de Jabes. Mas primeiramente eu quero falar com vocês que esse livro fala sobre a genealogia, sobre os descendentes da tribo, né? Que cada um tinha ali um descendente, vai falar de todos eles. Mas especialmente nesse versículo, desses 2 versículos, vai falar a respeito de Jabes. Jabes era um homem chamado, o nome dele significava, causador. O nome dele tinha um peso muito grande. Ele carregava um peso muito grande através do nome dele, né? A Bíblia vai dizer que a mãe dele sofreu ao dar luz. A mãe dele sofreu muito ao dar luz, e por isso ela colocou esse nome dele, Jabes, que significa causador de dor. No hebraico, eu estava estudando, significa raiz não utilizada. É muito forte, né? Quando eu vi o significado no hebraico, eu falei: meu Deus, raiz não utilizada, ou seja, não serve para mais nada. Então o nome de Jabes causava dor, era uma raiz não utilizada, ou seja, a gente pode conjecturar que ele não valia nada, ele não prestava para nada. Muitas das vezes a gente pensa isso da gente. O diabo faz a gente pensar que a gente não vale nada, que a gente não serve para nada, que a gente não vai ser útil em lugar nenhum. Mas eu tenho algo de Deus para falar para
você nessa noite. Você tem utilidade para Deus. Você vai ser instrumento do Senhor nessa terra. Mas tudo vai depender de você e da tua busca constante em oração. A tribo de Judá significa alegria, né? E o nome de Jabes significava dor. Como que um homem que nasceu ali no meio daquela descendência ali, né? Estava dentro da tribo ali de Judá e tinha um nome que causava dor. E estava dentro de uma descendência que tinha alegria. Não bate. Mas Deus tinha algo reservado para Jabes. Aleluia. Então, como eu disse, a mãe de Jabes, ao ter ele, ela sentiu dor. E por isso, ela colocou esse nome a ele. O significado desse nome é muito negativo. Esse menino, ele já nasceu com o peso desse nome em suas costas. Ele já nasceu com essa negatividade. Talvez, né, conjecturando aqui, porque a Bíblia não fala a fundo, só fala nesses 2 versículos sobre ele. Mas eu posso aqui imaginar o quanto que ele não sofreu, o quanto que ele não foi discriminado, o quanto que o povo não apontava Jabes na rua. Vou dizer assim: lá vai o menino que causa dor, lá vai o jovem que causa dor. Muitas das vezes a gente passa na rua e as pessoas apontam a gente, mas elas não sabem as guerras e as lutas travadas que a gente passa. Porque eu conjecturando aqui, imaginando comigo Jabes passando e o povo apontando, sem saber o peso que o nome dele estava trazendo sobre a vida dele. Talvez você esteja aqui nessa noite igual a Jabes, desacreditado por alguma coisa ou por alguém. Mas a única forma de mudar esse cenário, querido, é através da oração. Hoje, vocês vão ficar enjoados comigo hoje, que eu vou falar oração o tempo todo, até você entender que é a oração que vai te tirar dessa situação que você está vivendo. Aleluia. Porque foi através da oração que Jabes teve prosperidade em sua vida. A Bíblia não vai relatar exatamente que ele teve prosperidade. Não relata. Porém, nós podemos entender que se Deus concedeu o desejo no coração de Jabes, é porque ele teve abundância em tudo que ele fez. Aleluia. E a Bíblia também vai dizer que Jabes, ele tinha outros irmãos, e que entre esses irmãos, ele era o mais ilustre. Ou seja, a palavra ilustre significa qualidade, destaque, brilhantismo, conhecimento. Ou seja, um homem que era apontado na rua, causador de dor. Ninguém sabia o destaque que ele tinha. Ninguém sabia o brilhantismo que ele tinha. Porque as pessoas, elas podem te ver na rua e podem te julgar pelo aquilo que ela está vendo, mas ela não te conhece por dentro. Ela não conhece o teu interior. Ela não conhece a sua intimidade com Deus. Aquele povo que apontava Jabes, eu conjecturando, irmãos, que apontava ele e falava lá o causador de dor. Aleluia. Não sabia do cuidado que o Deus de Israel tinha com ele. Aleluia. Jabes, ele teve um cuidado, irmãos, em pedir, em fazer sua petição em oração ao Senhor, né? Ele teve um cuidado. Nós devemos ter cuidado naquilo que nós vamos pedir ao Senhor. A nossa oração tem que ser uma oração com qualidade. Tem que ser simples, mas tem que ter qualidade. Porque Jabes, eu pude perceber que ele tinha um temor ao Senhor. Porque, irmãos,
tem que ter muita intimidade. Tem que ter relacionamento. Tem que ter busca. Tem que ter joelho no chão, querida. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Mas Jabes, ele tinha, perante a situação que o nome dele atraía, né, que é negatividade, sofrimento, o homem que causava dor, ninguém queria ficar perto daquele homem. Afinal de contas, eu vou ficar perto de um homem que causa dor? Muitas das vezes, irmão, eu tenho que falar. Uma pessoa que entra e senta do teu lado, e você olha assim, ai, não gosto dessa pessoa. Você desdenha dela, mas talvez aquela pessoa que sentou do teu lado que você não gosta, é que está orando pela tua vida. Aleluia. Então, irmãos, aquelas pessoas que apontavam, já isso aí eu estou conjecturando, tá, irmão? Porque a Bíblia, ela não fala muita coisa, mas eu posso imaginar o dedo das pessoas. Eu não vou ficar do lado desse homem, eu não vou ficar perto desse homem, porque ele não vai me atrair coisas boas. Afinal de contas, é um homem que causa dor. Mas Jabes, ele teve tudo para desistir da sua vida. Afinal de contas, carregava uma negatividade em seu nome muito grande. E ele podia ali desistir, desanimar, querer tirar até a própria vida, vamos dizer assim, por conta de um nome. Talvez você nessa noite chegou aqui no teu limite. Talvez você chegou aqui nessa noite, Senhor, eu estou no meu limite. Mas Deus manda te dizer, bota o teu joelho no chão, mulher, e a tua cara no pó, porque sou eu, Deus, que te dou a resposta nessa noite. Sou o Deus que vou te dar a resposta nessa noite. Então Jabes, ele tinha tudo para fracassar na vida, irmãos. A vida dele tinha tudo para dar errado, mas ele invocou o Deus de Israel. Aleluia. E quando a gente invoca o nome do Senhor, irmão, não tem para Satanás não. Quando a gente bota o nosso joelho no chão e clama ao Senhor, não tem vez para Satanás. Só se você abrir a brecha. Se você abrir a brecha, aí Satanás vai bagunçar. Mas aí ele invocou o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele concedeu o desejo do coração de Jabes. Talvez você ainda não entendeu que a única maneira de sair dessa situação que você está vivendo seja a oração. Talvez você está vindo os 3 dias, hoje o 4º dia, e você ainda não entendeu o poder da oração. Eu consigo conjecturar que Jabes entendeu. Eu consigo conjecturar que Jabes, ele tinha intimidade, que Jabes tinha relacionamento. Porque a oração é isso. É intimidade, é relacionamento, é constância diária com o Senhor. É conexão. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de algo que aconteceu no culto, pastor. Eu estava ali sentada, e nesse dia eu fiquei ali quietinha, ligada com Deus. E o Senhor ministrou comigo, ministrou de uma tal maneira que eu falei assim, Senhor, eu estou sentindo uma paz tão grande dentro do meu eu. Eu estou sentindo uma paz tão grande dentro do meu interior. E quando o pastor Wagner pegou o microfone, ele começou a ministrando, e ele falou, eu estou sentindo uma paz. Eu falei, ai Jesus. O Senhor contemplou o meu coração naquela noite. Ele contemplou a minha oração. Isso é ligação com Deus, querido. Isso é ligação com Deus. Eu estava ali em oração. E quando eu falei, Senhor, estou sentindo uma paz, eu não estava conseguindo nem
pastor Wagner começou a ministrar, ele falou: eu estou sentindo uma paz. Irmãos, eu caí no choro ali só no meu cantinho, glorificando o nome do Senhor. Isso se chama ligação. Quando você vem para a igreja, tu vem ligado, tu não vem distraído não. Sabe por quê? Porque quando tu vem distraído, tu perde a bênção, tu perde a graça que é derramada sobre o nosso espírito a cada dia, a graça que nos fortalece a cada dia, a graça que nos sustenta a cada dia. Porque você acha que quem é que te sustenta todos os dias? Você acha que é quem? Que é você? Não. É a graça do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, irmão, eu também fico fraca. Não é só porque eu sou intercessora que eu não fico fraca. Eu fico fraca. Me dá vontade de desistir, me dá vontade de parar. Mas quando eu venho para a igreja, o Senhor me renova. Quando eu venho para a igreja, o Senhor ele ministra tão fortemente ao meu coração que eu não dou espaço para o desânimo mais. Eu falo ali no meu cantinho, eu bem arrastada, desanimada, né, pastor? Bem arrastada. Mas quando chega aqui, o meu Deus ministra comigo de uma maneira que eu dou lugar para o Espírito Santo. Talvez você ache que dar lugar para o Espírito Santo é ficar pulando, ficar rodando. Não, querido. Você pode estar no seu lugar, dando lugar ao Espírito Santo. Muitas das vezes você está no seu cantinho, está chorando. Aí uma irmã pensa: ela está chorando, está passando prova. Não é não, querido, é a presença do Espírito Santo. Muitas vezes não está passando prova, né? Mas passa prova com Deus, querido. Não passa prova sem Deus, não. Todos nós passamos prova. Todos nós passamos luta. Todos nós passamos guerra. Porque no mundo a gente teria aflição, já dizia Jesus. Mas é a oração que é a chave. A oração que vai virar a chave na tua vida. Talvez você chegou aqui desacreditado. Essa menina está falando. Mas eu falei com Deus hoje: Senhor, me usa diferente. Coloca palavras diferenciadas nos meus lábios. Porque eu não sou boa de palavra não, irmãos. Mas eu estou podendo contemplar a presença do Espírito sobre a minha vida. Aleluia. Então, talvez o que você precise nessa noite é entender que a chave da tua vitória é a oração. Porque eu costumo dizer, pastor Wagner, que a oração é a chave de entrada e de saída. Porque para tudo você tem que orar. Você tem que orar quando você levanta. Você tem que orar quando você sai para a rua. Você tem que orar quando você almoça, quando você janta. Você tem que estar ligado em todo o tempo. Em todo o tempo tem que ter constância em oração. Para você querer ter intimidade com o Pai, precisa ter oração, gente. Não existe intimidade com Deus sem oração. Não existe. E não pense que Deus ele não conhece o teu coração, não, porque Ele conhece. Ele sabe quando você está orando de todo o teu coração. Ele sabe quando você está se entregando tudo de você naquela oração. É como o pastor costuma falar: não importa se é 2 minutinhos, se é 1 minutinho, se é 15 minutos, não importa, mas ore. Porque Satanás, ele fica furioso quando a gente abre a nossa boca. Ah, Janaína, mas eu estou aqui no meu cantinho, né? Estou orando no pensamento. Faz isso não, querido. Não é que não pode, mas não faz isso não, sabe por quê? Porque Satanás gosta disso. Ele não gosta que a gente abra a nossa boca e clame ao Senhor, não. Aleluia. Então, nós sabemos que a única forma de mover a mão do Senhor sobre a nossa vida é através da oração. E Jabes, naquela situação, naquela turbulência de mente, talvez, por conta desse peso que ele carregava, que era o nome, nós podemos observar que a oração de Jabes foi uma oração, foi um desejo simples, como eu tinha falado,
mas que comoveu o coração de Deus. Tudo é forma e a maneira que você pede, irmão. Tudo é forma e a maneira que você ora. Não adianta dobrar seu joelho e orar de qualquer maneira, não. Não adianta. Senhor, meu Deus, meu Pai. Não adianta. Se for para fazer isso, irmão, é melhor nem fazer. Porque ele mesmo, Satanás, já fica vendo lá, ó. Já começou, daqui a pouco. Não pense que é fácil, irmão, viver em constante oração, porque não é. É uma guerra constante, é uma guerra diária. Todos os dias você pega uma batalha travada com a tua própria mente, com a tua própria carne. Muitas das vezes a tua carne não quer ajoelhar. Já aconteceu isso comigo, sabe, pastor? Pensei, hoje não, estou cansado. Não. E todas as vezes, pastor, que eu falo assim, Senhor, hoje eu vou orar deitadinho aqui. O Senhor me incomoda tanto, pastor, que eu não consigo, eu tenho que dobrar meu joelho. Aleluia. Eu tenho que dobrar meu joelho. O Espírito Santo de Deus, ele me incomoda de uma tal maneira, aleluia. É assim que tu quer resposta? Aleluia. É deitadinha que tu quer resposta, mulher? É assim que ele fala comigo. Imediatamente eu me levanto e coloco os meus joelhos no chão e a minha cara no pó. Certa vez eu estava vendo um vídeo de uma intercessora, que eu sigo ela, e ela estava falando que Satanás, ele estava furioso, porque alguns crentes ainda se colocavam de joelho para orar, mas que muitos não se colocavam mais, e por isso eles precisavam avançar. Olha isso. Pastor, quando eu ouvi ela falar isso, eu falei, meu Deus, eu preciso ajoelhar mais. Eu estou ajoelhando muito pouco. Você consegue entender que a todo momento Satanás, ele não quer que você dobre o seu joelho para orar. Essa preguicinha que ele coloca, esse desânimo, mas se eu estou deitada aqui, já sei assim, né? Estou deitadinha. Falei, vigia na terra. Então, irmãos, Jabes, naquela situação ali, turbulência, né? E como eu disse, tudo que é a maneira como a gente ora e a forma que a gente ora, porque a gente tem que ter maneiras e formas de orar. Jabes aqui, ele teve 3 desejos em oração ao Senhor. O desejo das bênçãos de Deus. Ele desejou ter as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Ele acreditava no Deus de Israel. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. Ele sabia que as bênçãos de Deus, do Deus de Israel, garantiam a sua prosperidade. Então nós podemos entender que Jabes, ele conhecia a Deus. Ele tinha intimidade com o Pai. O segundo desejo em oração é o desejo da mão de Deus sobre ele. Ele conhecia o poder da mão de Deus. Ele desejava que a mão de Deus estivesse sobre a tua vida. Ou seja, ele desejou a bênção do Senhor sobre ele. Ele desejou a mão de Deus sobre ele. De que forma você tem orado, querido? Qual a forma que você começa a tua oração? É glorificando? É adorando? Vigie na maneira que você está conduzindo a tua oração. Terceiro desejo no coração de Jabes foi o desejo da proteção de Deus. Deus nos protege do pecado. Ele não nos livra do pecado. Ele nos protege do pecado. Muitas das vezes Ele quer evitar que você faça aquilo que você comete, aquele pecado. Deus, Ele nos protege da enfermidade, do perigo, dos inimigos. Deus, Ele está sempre pronto a nos proteger. Deus, Ele ouve o desejo
vai ouvir a tua, querido. Se for uma oração sincera, se for uma oração de uma mulher, de um homem, de um adolescente que tem intimidade, relacionamento e perseverança na oração, a resposta vai chegar para você. A resposta vai chegar na tua vida. Ah, Janaína, eu oro, irmão. Eu também orei para o meu marido estar na presença do Senhor. E Deus sabe o quanto eu orei. Quando eu falei assim, pastor, Senhor, não aguento mais, não suporto mais, vou jogar tudo pro alto. Nesse dia, pastor, eu não sei por que eu estou falando isso aqui. Eu agarrei as minhas coisas, botei num saco de lixo lá, que não tenho mala, né? Botei num saco de lixo, botei no canto, liguei pro meu pai. Falei, pai, vem me buscar. Aí meu pai falou, o que houve? Eu falei, não estou aguentando mais para me chegar. E nesse dia, irmão, meu pai demorou muito. Meu pai não foi. Meu pai não foi me buscar nesse dia. E eu fiquei pela madrugada, dobrei meu joelho e olhei, Senhor, eu não suporto mais. Comecei chorando, me humilhando nos pés do Senhor. Porque o único lugar que a gente deve se humilhar, querida, é nos pés do Senhor. Falei, Senhor, não estou aguentando mais. Eu não quero mais. Eu não suporto mais. E Deus falou comigo, não. Não, porque eu tenho algo com Ele. E ali eu continuei. E nesse dia ele me chegou 7 horas da manhã. Daquele jeito. Ajeitei. Botei a aguinha, né? No outro dia, uma ressaca que só Jesus fez. Mas graças a Deus, Deus. E eu continuei perseverando na oração. E um belo dia, ele pegou férias. E ele falou assim, aí eu falei assim, meu Deus, pegou férias, vai ser um mês todinho bebendo. Oh, meu Deus, que prova. Falei, meu Deus, não vou aguentar. Vai ser nesse mês de setembro que eu... Aí nesse dia, teve uma inauguração do bar do tio dele. E foi. No outro dia, seja dia 1º de setembro, atrás de férias. Ele foi... E só chegou 3 e pouca da manhã em casa. Quando foi no outro dia, eu não falei nada. Chegou, dobrei meu joelho para Deus trazer em segurança. Quando foi no outro dia, ele falou assim, levantou, ele falou assim, minha filha, pega todas as cervejas que está dentro da geladeira e joga tudo fora. Joga tudo fora. Glória! Joga tudo fora. Porque a partir de hoje eu não coloco um gole de cerveja na minha boca, não. Irmão, você pensa que eu falei assim, glória a Deus, eu não. Eu fiquei quietinho. Eu pensei comigo assim, ele falou a mesma coisa de novo. Eu não acreditei. E foi passando o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, passou um mês, passou 2 meses. Eu falei, eita. Mas não foi fácil não, irmão. Foi guerra. Mas para combater essa guerra, teve muito joelho no chão e cara no pó. Por isso que eu falo para você que é mãe, para você que tem seu esposo, para você que está passando alguma situação, não desiste não. Persevera na oração. Eu sabia que Deus, ele tinha um cuidado com a vida do meu esposo, porque Deus tem coisa grande na vida dele. E assim é Deus comigo, com você e com os seus. Continue perseverando em oração. Está na bebida, está na droga, não importa, persevera na oração. Que a oração é a única forma de Deus mudar o cenário e a história da tua vida. Porque Ele mudou o cenário da minha vida, da minha história com meu esposo, do meu casamento. Porque se eu não fosse uma mulher de constante oração, se eu fosse uma mulher que não vigiasse,
tinha jogado tudo pro alto. Mas, irmão, não pensa que eu estava sozinho nessa guerra, não. Eu tinha uma guerreira do meu lado. E todas as vezes que eu conto um pouco do meu testemunho, pastor, eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar quem caminhou comigo na guerra. A gente sabe que os pastores, eles também guerreiam por nós. Mas eu tive uma guerreira do meu lado, que em todos os momentos que eu precisei chorar, reclamar, é para ela que eu ligava. Talvez você tenha uma pessoa que seja assim com você e você não está dando o devido valor. Talvez essa pessoa tenha orado por você. É claro, gente, que a gente tem que aprender a confiar e saber em quem nós estamos confiando. E essa guerreira lutou comigo e nós vencemos. E para a glória de Deus, meu esposo está na presença do Senhor. Então, irmãos, eu vou ler algo que eu escrevi aqui para vocês. Todas as necessidades e cautelas provenientes em nossos desejos em oração. Existem desejos naturais, carnais e espirituais. Você consegue entender isso, irmão? Existem orações naturais, carnais e espirituais. Quando o nosso desejo em oração agrada a Deus, Ele sempre cumpre. Deus se agradou da oração de Jabes. Se você fazer uma oração de intimidade e relacionamento com Deus, irmão, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas para isso tem que ter intimidade, relacionamento, busca diária. Talvez você fale assim, Janaína, foi fácil? Não foi. Mas foi rápido, pastor. Foi rápido que Deus fez na minha vida, irmão. Foi rápido que Deus fez. Para mim foi rápido, irmão. Apesar de que naquele momento ali, meu Deus, quando que vai chegar? Mas foi rápido. Então nós temos que saber o que nós vamos pedir e como nós vamos pedir em oração. A forma que nós vamos se achegar a Deus através da oração. Qual o tipo de oração que você tem apresentado ao Senhor? Qual o tipo de oração que você tem apresentado ao Senhor? Eu vou deixar essa pergunta para vocês nessa noite. Você consegue entender nessa noite que foi a oração, o desejo do coração de Jabes que mudou o cenário da história dele? Ele tinha tudo para ser um fracassado, para ser um derrotado, para ser um apontado até hoje. Mas só que Deus mudou o cenário da história dele e concedeu tudo aquilo que o seu coração almejava. Assim o Senhor vai fazer comigo e com você nesta noite. Basta ter a constância, basta ter intimidade, porque já foi falado durante esses 4 dias, contando com hoje, que oração é relacionamento com Deus, é intimidade com o Pai. Você só vai se chegar ao Pai se você tiver relacionamento. Como que você quer se chegar ao Pai se você não tem intimidade? Como que o Pai vai descer algo sobre a tua vida se você não tem relacionamento? Nós vamos conseguir vencer através da oração, joelhos no chão, mas nós vamos vencer. Se você sair daqui nessa noite com a convicção que a única maneira de mudar o cenário da tua vida é a oração, está tudo certo. É só você começar a colocar a sua oração em ação. O pastor já falou, a oração não é um ministério, irmão. A oração é um ofício. Então você precisa ter constância. Não percam o foco da oração. Não perca o foco da oração, querido. Para fechar, pastor,
Eu só vou falar algo que aconteceu comigo ontem. Como algumas intercessoras já sabem, a sogra da minha irmã já estava internada. E ontem foi um dia muito diferente. Eu acordei, botei Arthur para a escola, eu orei, botei Arthur para a escola, voltei. E meu esposo foi ver um negócio de carro dele lá. Nesse momento, o Senhor me incomodou. Eu parei tudo. Comecei a clamar. Comecei a clamar pela vida dela. Clamar. E de repente me veio um choro. E no meio do choro eu clamava. E no meio do choro eu falei assim: Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida... Eu tenho que falar isso, pastor. Se o Senhor é Deus na minha vida, até essa semana, o Senhor tem que mandar ela de volta para casa. E eu fiquei meio, falei na oração: Senhor, com ousadia. Porque a oração tem que ter ousadia, tem que ter autoridade, tem que ter firmeza. Falei: Senhor, pastor, eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha botado Deus contra a parede, irmão. Foi a primeira vez que eu tive a ousadia diante de Deus de falar: pastor, Senhor, se o Senhor for Deus na minha vida, até essa semana ela tem que ir para casa. E eu fiquei o dia todo, irmão, o dia todo orando, conectando com Deus. Eu fazia comida e eu estou pedindo a Deus. Ontem foi o dia que eu fiquei mais atribulada de mente, vamos dizer assim, irmão. Eu estava em constante oração. E quando foi hoje de manhã, pastor, a gente não entende os mistérios do Senhor. Quando foi hoje de manhã, eu levantei, orei, mas não orei por ela. Ah, Juliana, você esqueceu? Não sei. E quando foi pro lado de, não me recordo muito bem o horário, a minha irmã me manda mensagem. Manda mensagem não. Eu tinha visto num grupo em comum que nós temos. Ela estava agradecendo o pessoal por ter orado pela sogra dela, mas o poder do Senhor recolheu. Mas ali eu entendi o que Deus estava querendo mostrar. Ela realmente voltou para casa. Você consegue entender, querido? Ela voltou para casa. Os braços dele. Naquele momento, pastor, eu não entendi. Mas depois, para você ver, irmão, a conexão da oração. A minha irmã fez o mesmo pedido. Até quarta-feira. Ela ainda falou assim, ó: até quarta-feira, Senhor. Eu não. Falei: Senhor, até essa semana. Olha a ligação. E ela realmente voltou para os braços do Pai. Porque ontem eu estava em constante oração. E mesmo, pastor, o Senhor ali na oração ministrando comigo: filha, eu vou recolher. É chegador. Eu acho que eu comecei a chorar mais porque o Senhor falou diretamente comigo que Ele ia recolher. Mas mesmo assim, pastor, eu perseverei na oração. Estava eu às 3 horas da madrugada, irmão, orando por ela. Mas Deus já tinha preparado tudo. E eu glorifico ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Eu estou triste, irmão, mas eu glorifico o nome